noite. E, gente, estamos chegando no período da Quaresma. E quando a gente chega nesse período, é comum a gente falar sobre a campanha da fraternidade. Esse ano, o tema da campanha é Fraternidade e Amizade Social. Eu trouxe o Claudemir, tudo bem, Cláudio? Você é presente aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Gente, o Cláudio vai ser um dos convidados para falar da campanha. Hoje a gente vai focar mais em uma parte da campanha, que é o Ver. E aos próximos episódios a gente vai ter mais convidados para falar sobre o resto dos temas. Bom, para começar, Cláudio, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a campanha da fraternidade aqui na nossa paróquia. Então, desde o ano passado, Júlia, aqui na paróquia nós começamos a trabalhar a campanha num colegiado, né? Criamos um grupo, né? São representantes das nossas 4 comunidades, e esses representantes, junto com o Padre André, né? E também aí com a reitoria do Monsenhor, nós acabamos pensando a campanha da fraternidade. Então, ano passado nós começamos e deu muito certo, e este ano nós estamos repetindo, né? E com algumas mudanças de alguns membros, mas repetindo essa formação de um colegiado, né? Então, a campanha da fraternidade é um colegiado, com vários membros. Isso mesmo. Antigamente, a campanha sempre ela foi trabalhada com grupos, né? Mas não colegiado. Nós pensamos juntos a campanha, construímos juntos a campanha. E não é só o colegiado da campanha. O colegiado pensa e depois também partilha com os demais colegiados e grupos pastorais da nossa paróquia. Então, nós tivemos até a semana passada um encontro onde nós apresentamos aquilo que pensamos e colhemos também propostas dos outros grupos que fazem parte da vida paroquial nossa. São muitas pessoas que participam desse colegiado? Não, nós colegiados somos em 2 por comunidade, né? Uhum. São 2 membros, são 4 comunidades, mas o Padre André diretamente nos acompanha. Então, são aí 2, 4, 6, 8, 9 pessoas aí que pertencem ao colegiado. Eu acredito que muita gente de casa não sabe o que é uma campanha da fraternidade. Ah, legal, Júlia. A campanha da fraternidade, ela foi proposta, na verdade ela começou aqui no Brasil com uma experiência de uma arquidiocese, né, do nosso país, do Brasil. E essa arquidiocese deu tão certo na época da Quaresma, que é uma época de conversão. Ela propôs temas, a princípio, ligados à vida eclesial, à vida da igreja, e depois passou-se, então, para temas sociais. Foi tão forte que Dom Helder, né, ele era secretário da CNBB na época, saudoso Dom Helder, e ele resolveu, então, implementar a nível nacional, né, como CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, a campanha da fraternidade em todo o território nacional. Aí surgiu a campanha da fraternidade. Ela tem uma ligação profunda com o tempo quaresmal, que é um tempo de esmola, oração, né, e penitência. O tema da campanha desse ano é amizade. Amizade social. E qual é o lema? Você poderia explicar mais pra gente como que é? Então, é um tema assim, parece tão fácil, né, de vivenciar, e eu acho que é isso que é o importante da campanha, a fraternidade e a amizade social. O lema, a citação, ela vem do Evangelho de São Mateus, que nos lembra: vós sois todos irmãos e irmãs, né, porque é o grande desejo do Senhor, né, de Jesus Cristo, que toda a humanidade seja irmãos e irmãs. Infelizmente, né, por vários aspectos que nós vamos aqui bater um papo hoje, isso não tem sido fácil nos dias atuais. E você acha que foi por isso que foi escolhido o tema justamente esse ano? Por conta de tudo que vem acontecido? O Papa Francisco, ele tem até, eu não sei se o pessoal de casa vai poder ver aqui, ele tem uma encíclica, né, a Fratelli Tutti, e essa encíclica é sobre a fraternidade e a amizade social. Então, essa encíclica, ela trouxe esse aspecto, como o mundo estava individualista, tanto que isso ele falava anos atrás. E hoje nós percebemos as guerras que nós estamos enfrentando, né, as divisões que o mundo passa. Então, tudo isso tem questões envolvidas nisso. Então, através da Fratelli Tutti, que é essa encíclica, foi proposto o tema da campanha deste ano, que nada mais é do que levantar essas questões
aí a nível Brasil e também mundo, por que não, né? São discutidas as relações tanto lá fora como dentro da igreja. Sim, porque não tem como separar, né, Júlia? Nós somos a Igreja de Jesus Cristo, ela está no mundo e para o mundo também, né? Nós precisamos entender isso. E o Papa tem chamado a nossa atenção para isso, né? Que a igreja, ela precisa estar em saída. Não adianta nós queremos só que as pessoas venham até a igreja. Se a igreja não é um sinal, né? Se ela não é um farol para as pessoas no mundo. Então a nossa missão é evangelizar no mundo, né? Para o mundo, mudar a sociedade e colocar a cultura, o reino de Deus na sociedade onde nós vivemos, né? E tudo da campanha é muito bem pensado, o tema, o lema, tanto a capa. E tem uma explicação de cada coisa, assim? Ah, sim, a capa, esse ano, ela é muito legal. Eu até trouxe aqui para não... São vários aspectos, né? Não sei se o pessoal em casa vai conseguir visualizar aí, mas a capa, ela começa numa casa, né? Uhum. A capa, ela tá numa casa. E essa casa representa não só a casa onde nós vivemos, mas representa a igreja também, que é a nossa casa, né? Depois nós temos aí, além, né, da casa, nós temos o lema, bem em cima, o tema, né, da campanha, Fraternidade e Amizade Social, e o lema, vós todos sois irmãos e irmãs. Depois a gente tem a mesa, que significa aí, né, estarmos rodeados, né, pela amizade, toda vez que a gente senta numa mesa, que a gente vai para uma refeição, até para um bate-papo entre amigos, né, para lanchar, nós sempre convivemos, né? É um momento de alegria. A mesa culturalmente é uma coisa muito importante. Depois diversos personagens, aí tem vários personagens, né? Homens, mulheres, negros, brancos, até tem um cão, né? Mostrando essa realidade do animal doméstico que faz parte aí da família. Depois nós temos as janelas, que são muito significativas. Um lado ela representa o mundo rural, do outro lado o mundo urbano, mas também representa aquilo que nós acabamos de falar, que nós temos que estar olhando para fora também, né? A gente tem que dar atenção para fora, né? Depois tem a figura do Papa, né? Não só por causa do tema, né, que eu já expliquei aqui, que a encíclica do Papa, quem tem a oportunidade de ler, leia, porque é fantástico. E além disso, o Papa, com sua bengala, ele mostra as limitações do ser humano, né? E aquela limitação que não faz ele ser menor ou maior, né? Então o Papa também, ele que é o nosso líder, ele também tem suas limitações humanas, né? E depois ele tem a questão da cruz de Dom Helder, que eu acabei de falar. No peito dele não está a cruz do Papa, tá a cruz de Dom Helder, que foi, né, aquele que trouxe aí a campanha da fraternidade a nível nacional. Uhum. Depois os alimentos, que são alimentos da dieta mediterrânea, para lembrar de Jesus Cristo, para fazer essa relação com Jesus Cristo, né? E aí, no final, as cores, né? Que são cores que remetem à terra, o chão, né? Que nós temos aí, que é o espaço da missão, né? Então, o cartaz está muito bonito aí, né? Tudo bem pensado para essa questão da amizade social. O que é a amizade social? Então, né? Aí é legal, Júlia. Nós vamos entrar numa questão, porque a amizade social pro Papa, o Papa, eu até vou parafrasear o Papa Francisco aqui, né? Porque a amizade social é quando nós olhamos para o outro, quando nós vemos no outro um complemento daquilo que somos. A amizade social é muito mais do que um sentimento, é um relacionamento com o mundo. Então, Júlia, quando você pensa no irmão, não como igual no sentido de pensar igual, ser igual, ter as mesmas ideias, mas como você pensa no irmão como uma pessoa, ou irmã como uma pessoa diferente de você, mas que vai te complementar, que vai ensinar para você alguma coisa, você começa a dar importância para ele. Infelizmente, a sociedade ela faz o contrário, né? Ela nos distancia, cada um pensa em si próprio. A amizade social para o Papa é isso, essa dinâmica de convivência, de relacionamento uns com os outros.
Você disse que é muito ódio e muita indiferença, né? E a campanha consegue responder pra gente por que tanto ódio e indiferença, assim? Então, né? Nós, na campanha, nós descobrimos que nós vivemos numa passagem que nós falamos, né, de época. Nós estamos vivendo isso, né? O que é isso? A tecnologia avançou demais, né, Júlia? Nós estamos aqui hoje, né, nós dois e falando para várias pessoas. Hoje, nós estamos aqui e podemos falar do outro lado do planeta, né? Então, assim, a tecnologia, a ciência, ela teve avanços profundos, mas a sociedade ela não acompanhou isso, ou usou isso não favorável a ela. Então nós vemos a distância das pessoas, apesar da gente estar próximo, as palavras estão próximas, mas os corações estão distantes. Então, o que vai acontecendo? Essa mudança de época, ela vem impactando na nossa vida de relacionamento social uns com os outros. Então, por exemplo, nós vivemos hoje uma cultura de cancelamento que a gente fala. Sim. O que é a cultura de cancelamento? Hoje você vai lá, você não gosta que uma pessoa fala pra você, você vai lá e bloqueia a pessoa, né? Exatamente. Vocês sabem melhor do que eu, vocês são mais jovens do que eu, né? Antigamente não, antigamente você tinha que escutar, né? Tinha que conversar, dialogar. Tinha que dialogar, às vezes fazer a cara feia. Hoje não, hoje com o botão você exclui a pessoa da tua vida. E isso parece uma coisa boa, mas não é, porque na verdade ela vai fazendo com que a gente vai criar um abismo social e um abismo de relacionamentos uns com os outros. Eu li um pouco do texto e eu vi que tem uma pauta sobre crise do pertencimento, né? E essa questão das identidades. Você pode explicar um pouco isso pra gente? Sim. Então, olha, Júlia, essa crise todos nós passamos e nós precisamos entender isso. O que é uma crise de pertencimento? Nós pertencemos ao quê? Quem, né? Nós somos ligados a qual comunidade, a qual núcleo? Então, por exemplo, você pertence a uma família, você pertence a uma comunidade, né? Nós ainda temos essa resposta, mas muitas pessoas, elas vivem uma crise. Que, tipo assim, eu não tenho um grupo específico, eu não tenho uma família. Então nós vamos perdendo referências. E a globalização, a cultura do descarte, a exclusão que nós estamos vivendo, nós queremos facilitar e resolver os problemas na velocidade da internet, por exemplo, né? Nós somos condicionados a isso. E isso vai fazendo com que a gente resolva as coisas sem pensar. Então, quando você vê, por exemplo, um pobre, um marginalizado, o que nós pensamos? Vamos tirar ele da frente, que os olhos não vê, o coração não sente. Então, você vai querendo eliminar aquilo. Você não pensa em o que fazer, como realmente resolver o problema. Então, essa crise de pertencimento vai fazendo com que a gente só olhe para dentro de si. Nós não olha mais para o redor. Nós não enxergamos mais que nós somos parte de uma comunidade maior. Inclusive a natureza. Quer dizer, essa casa que nós vivemos, que o Papa Francisco chama de casa-mãe, e que realmente é. Então você vê as mudanças climáticas, tudo. Por quê? Porque o individualismo tomou conta. Cada um pensa no seu umbigo, na sua vida, como se isso fosse suficiente para trazer segurança, fosse suficiente para trazer uma vida melhor. E na verdade não. Essa crise, tanto chama crise, né? Ela vai fazendo com que a gente sinta um vazio dentro dos nossos corações. Então a depressão, a ansiedade, tudo isso faz parte dessa velocidade de informação e velocidade de pensamento que nós estamos vivendo. Você disse que, né, a campanha ela é muito focada nessa questão da relação das pessoas, no ódio e tudo mais. E traz algum remédio, alguma cura para isso? Assim, que possa resolver. Veja bem, a campanha, primeiro ela faz um diagnóstico, né? E esse diagnóstico um pouco é o que nós já falamos. Mas, por exemplo, nós temos um problema que hoje nós descobrimos até outros planetas quilômetros daqui, né? Tem gente até que acredita que já encontraram vida, né? Fora do nosso planeta. Mas assim, nós temos essa capacidade, mas não sabemos o nome do nosso vizinho, entendeu?
Nós não sabemos o nome, às vezes, de pessoas que frequentam a nossa comunidade. Por exemplo, será que eu sei o nome de todo mundo que é da Pascom, né? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos nem nós não sabemos onde moramos. Onde é que a pessoa mora, né? Qual que é a vida dela, qual a situação dela. Então, a campanha ela vai trazendo vários diagnósticos, mas também ela vai mostrando que, à luz da palavra de Deus, ao chamado de Cristo, e o Papa também vai trazendo isso na encíclica Fratelli Tutti, ela vai nos trazendo esperanças. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo, a internet, as mídias sociais, não é ruim. Nós usamos às vezes mal. Mas se nós trabalharmos para isso, se nós conseguimos mudar o nosso jeito de se conectar com as pessoas e realmente fazer com que essa distância não seja só distância de palavras, né? Distância não, essa comunicação não seja só de palavras, mas que a gente possa também colocar sentimentos e a gente começar a mudar o nosso jeito de ver as coisas, com certeza algumas luzes já vão acontecer. A mudança de época está acontecendo. Não tem como a gente voltar. Não depende de mim, de você. Sim. E nem depende da igreja. A mudança de época é uma coisa da sociedade. Foi rumos, são coisas que a sociedade, as decisões que como sociedade nós tomamos. Então quem planta colhe, né? Então nós estamos colhendo isso. E como nós estamos interligados todos uns com os outros, aí que está o segredo, né? Quando Deus fala que nós somos irmãos e irmãs, Ele não fala à toa. É porque nós estamos conectados uns com os outros. Então, se você, por exemplo, eu tiver um ódio contra você, uma intolerância contra você, e excluir você da minha vida, ou do meu relacionamento, eu empobreço. Porque ninguém vai ser igual a você. Ninguém vai trazer o que você ia trazer. Então, cada pessoa que a gente vai fazendo isso e não tenta se relacionar, a gente vai se empobrecendo. E a sociedade se empobreceu, né? Então, o que a campanha vem trazer? Olha, é preciso mudar o jeito de se relacionar, o jeito de conversar com as pessoas, o jeito de tratar, ouvir, entender, talvez deixar para dar uma resposta no outro dia. São coisas pequenas, mas pequenos gestos que vão fazendo grandes mudanças. São essas as propostas da campanha, né? Também. O Papa, ele traz assim 3 eixos que para a sociedade nós estamos começando ainda a aprender com ele. 3 eixos que nós precisamos trabalhar. A questão da globalização e a educação. Nós precisamos dar uma resposta diferente dessa que o mundo está dando. O capitalismo já não responde mais aos nossos anseios de organização social. Ele cria mais pobres e uma minoria rica. E cada vez vai aprofundando mais isso. Então o Papa fala, olha, é preciso a gente mudar esse conceito com a graça de Deus, ver outros caminhos. Outra coisa que o Papa fala sobre a casa de Francisco, a economia de Francisco e Clara, que é uma economia que não vê só o dinheiro, mas vê todo o valor do ser humano. Então tem todo um aspecto aí que ele trabalha, inclusive isso nós estamos trabalhando aqui na nossa paróquia. A gente tem até uma casa de Francisco Clara, pouca gente conhece, mas estamos instalando ela, construindo, mas a economia de Francisco Clara é muito mais abrangente. Ela muda o jeito da gente se relacionar com a economia em si, o dinheiro, como é gasto, como é repartido, etc. E, por último, o outro tripé, né, a outra coluna que o Papa traz para a gente é a parte da economia de Francisco, a globalização e a sinodalidade. É isso que nós falamos. Antigamente a gente tinha coordenadores para tudo, né? Então, coordenador disso, coordenador daquilo, coordenador disso. O Papa fala, não, todo mundo na igreja tem que ser igual, todo mundo tem que pensar junto. E aí se cria a sinodalidade. Primeiro se escuta tudo que tem que ser escutado, as várias opiniões. Depois, junto, vamos aprendendo a dar resposta para aquilo. Por isso que hoje a gente, aqui na paróquia, a gente tem usado as colegiadas, né? Então nós substituímos os coordenadores
que era uma pessoa. Então, se tinha uma pessoa boa, até a coisa andava. Sim. Se tinha uma pessoa que não entendia muito da coisa, ou que tinha outros problemas, não é que é uma pessoa mal, mas a pessoa tinha outros problemas, a coisa emperrava. Então, quando você tem colegiados, não, todo mundo. Às vezes eu tô ruim, mas meu irmão tá bom. Às vezes eu tenho uma ideia e amanhã eu não tenho mais. E a gente vai se complementando. Isso é muito enriquecedor, entendeu? E eu acredito também que muita gente não sabe o porquê que a campanha da fraternidade, lógico, ela dura 1 ano, né? Mas o porquê ela é tratada principalmente na quaresma. Ah, legal. Então, a quaresma é um tempo forte de conversão Sim. pessoal, social e comunitária. Esmola, oração e jejum são 3 aspectos que é para a vida inteira. E na quaresma é que nós vamos pensar o quanto Deus nos ama e quanto que nos quer bem. E assim, Deus não vem trazer a quaresma, a liturgia não trouxe a quaresma para pensar nos nossos pecados, mas para convidarmos a mudança de vida, a conversão. A vida é uma perene conversão. Aquele que diz que já se converteu ainda não virou nem metade que tinha que virar, né? Então, porque a vida é uma conversão, uma perene conversão. E a quaresma é esse tempo propício. Colocar a campanha da fraternidade neste tempo, ou melhor falando, o que você falou, não. Iniciar a campanha da fraternidade nesse tempo é fazer com que a campanha possa nos ajudar a se converter melhor. Principalmente este ano, para mim, eu acho que os outros anos foi bom, ano passado foi a fome, né? E até hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando a campanha da fome até hoje aqui na paróquia. Sim. Até hoje, tem uma reunião semana que vem que vai tratar do assunto, do auxílio fraterno aqui, que vai trazer aspecto, olha, nós pensamos lá, quanto que nós evoluímos. E a mesma coisa agora. Essa campanha Amizade Social, ela traz esse convite. Vamos converter, vamos ouvir, vamos ser mais amigos, ao ponto de ser meus irmãos e irmãs. Vamos entender quem são as pessoas que nos cercam. Vamos valorizar as pessoas. Vamos ouvir as pessoas. Vamos fazer exercícios que nos aproximem das pessoas. Eu acho que vai ser uma campanha gostosa até dentro da nossa comunidade. Lá fora, né? E dentro da nossa comunidade, né? Eu lembro, Júlia, eu lembro quando meus parentes chegavam em casa, eu pulava a janela. Parente, assim, tia, tio. Porque eu tinha um ranço deles perguntarem pra mim assim: nossa, como cresceu, né? Como tá gordo, como tá magro. Então, nós pulávamos na janela. Mas que hoje, agora maduro, me fez lembrar disso agora. O que isso representava? Já era uma cultura de não enfrentar. Entendeu? Por que meus parentes falavam aquilo? Entendeu? Então, eu pulava a janela. Não queria... E minha mãe ficava brava, porque falava: pô, vocês saíram de casa? Não, eu já estava fora. Mentira, eu tinha pulado a janela. Né? E então, por quê? Porque já era um diagnóstico, olha, um tempão, hein? Um diagnóstico assim, de não enfrentar as coisas. Eu e meu irmão não enfrentávamos. E aí, o que acontece? Isso vai impactando, você vai distanciando das pessoas. Hoje eu compreendo que é preciso sentar numa mesa. Nós não sentamos mais. Nem na comunidade, às vezes a gente para ouvir, né? Então, assim, é uma campanha que vai nos ajudar muito, muito mesmo. É interessante porque a quaresma, como você disse, é um tempo muito forte, né? E a gente... Óbvio, a gente tem que olhar sempre, tal, mas a gente olhar para essas pessoas no tempo da quaresma é muito importante. Não só, né? Jesus olha para todos. Exato. Jesus não desviava o olhar de ninguém. E nós não podemos ter a audácia de desviar o olhar das pessoas. Eu acho que não custa nada a gente falando um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Olha, eu tô aqui, o que você precisa? Eu acho que nós perdemos o referencial. Você lembra que você perguntou, né? Da crise de pertencimento. É a referência. Então, quando você vê qualquer pessoa... a gente vive isso na comunidade, quando entra alguém na comunidade. Como é a nossa acolhida? Como é o nosso relacionamento com as pessoas? Ou a gente só presta atenção nelas quando elas levantam para ir para a fila da comunhão?
Ou quando batem alguma coisa faz barulho, né? Até a gente às vezes assusta, Ou quando né? uma criança chora, a gente Ou quando uma olha. criança chora. É verdade. Então, assim, onde nós estamos parando? E nós vamos fazendo isso, Júlia, de uma forma automática. Então, acho que, assim, é pensar como Jesus nos amou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Vocês são irmãos e irmãs. Se você pegar depois, né, no Iluminar, nós vamos poder passar por isso, que é a outra etapa do texto base. Mas se a gente pegar essa coluna, nós vamos evangélica, nós vamos perceber que nós estamos muito distante da proposta de Jesus, que é que nós temos irmãos e irmãs. Esse texto, ele começa falando da comunidade judaica, que é a igreja, falando dos fariseus, falando que eles sentam nos melhores lugares, mas não olhavam para ninguém. Jogavam fardo pesado nas pessoas, mas eles mesmos não faziam. Entendeu? E se a gente for analisar bem, muitas vezes a gente faz isso na vida da pessoa. Aponta dedo, julga. Nós temos a capacidade de perder a amizade por causa de política. Exatamente. E o texto traz isso. A gente não consegue conversar. Você vai conversar com um colega, o colega fala, não, então eu não quero conversar com você. Então você é isso. Não aceita a opinião do outro, né? Mas na verdade, gente, eu vivo no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo estado. É o mínimo, é você ouvir o contraditório, você não precisa aceitar. A campanha não fala que você tem que ser amiguinho falso de todo mundo. Você vai gostar de algumas coisas que a pessoa fala, você vai discordar, isso é importante, você tem que ter sua opinião. Mas para você construir a sua opinião e a verdade, você precisa ouvir o contraditório. Aquele que é diferente de você, ou aquele que pensa diferente, não é seu inimigo. Ou mesmo que fosse seu inimigo em algumas questões, ele não pode deixar de ser seu irmão ou irmã. Entendeu? Então a campanha vem trazer isso, essa dimensão. Vamos parar com isso. Porque Jesus não nos ensinou assim. Ao contrário, Jesus olhou para todos. Olhou profundamente. E primeiro, antes de qualquer coisa, ele quis saber da história da pessoa. Quem lê a palavra de Deus vê. Jesus sempre pergunta: o que tu queres? Né? O que vocês vêm fazer aqui? A samaritana no poço, né? Jesus vai falar para ela: olha, né? Você tem com água. Sempre ele cria um diálogo para conversar com a pessoa, para saber quem ela. E ele era Deus, ele sabia. Eu acho legal você falar isso, porque pra gente frisar novamente que a campanha ela não é só desse ano, que nem a campanha do ano passado foi sobre a fome. Não quer dizer que ano passado a gente tinha que tratar desse assunto e esse ano a gente não precisa tratar mais. Porque eu lembro de uma coisa que o Padre André falou no passado, que enquanto estava tendo as coisas da campanha, a gente fez muito trabalho social aqui na igreja, né? Tanto de entregar alimento e tudo mais. Ele sempre falava assim, quando você for entregar alimento para algum morador de rua, que seja, pergunte o nome da pessoa. Porque a gente está tratando uma pessoa, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quem é. Então eu acho legal que até hoje, quando, sei lá, a gente está na rua e a gente vai doar um dinheiro, minha mãe sempre pergunta, qual é o seu nome? Né? Porque a gente precisa saber com quem a gente está falando. Não é uma pessoa qualquer, é um ser humano também ali. Sim. E assim, a gente vê o pecado, né? É um vagabundo. É sempre um adjetivo, né? É um vagabundo, é um drogado. Mas antes de ele ser tudo isso que você está dizendo, ele é uma pessoa, um ser humano, igual você falou. É um irmão igual a gente. Um irmão. E nós somos corresponsáveis por ele. Não pense você que a sociedade, a pobreza está do jeito que está, porque nós não temos culpa. Estou dizendo culpa individual, mas culpa como sociedade. Então, como sociedade, nós precisamos responder a isso. Como planeta. Nós não cuidamos do planeta. Joga lixo no chão. Ah, mas eu não jogo. Mas meu irmão joga. E isso não quer dizer que eu também não esteja errado, porque eu também sou omisso. Eu vejo jogar, eu não pego, nada. Eu não falo. Então as coisas elas são, igual eu disse, é bonito essa campanha, porque ela vai falar assim, olha, é preciso mudar de dentro para fora, né? Mudar de dentro para fora. E você falou uma coisa interessante. Se nós conseguirmos com essa campanha, e é uma campanha que, igual você falou, inicia. Eu friso isso também, inicia agora. Mas todas as outras campanhas, nós precisamos relembrar, porque tem coisas que nós fechamos, Júlia. E isso eu falo como colegiado, meus irmãos de colegiado sabem disso.
da campanha da Fraternidade de outros colegiados. Nós fechamos coisas na campanha da Fraternidade de Fome que nós precisamos começar a fazer ou mudar. Tipo assim, isso aqui nós não estamos fazendo certo, vamos fazer diferente, vamos fazer isso aqui diferente. E nós percebemos que nós voltamos para trás. Por que voltamos? Então, é igual nós falamos, nós temos que voltar para ela. Gente, peraí. Não é porque a campanha acabou que acabou o nosso compromisso com aquela temática, aquele tema. Mesmo porque são várias questões que nos fazem se relacionar. E essa é uma delas, né? E amizade, quando nós falamos de amizade, não é só com amigo. É família. É trabalho. Quantas vezes nós trabalhamos num lugar que nós não gostamos das pessoas? Sim. Somos maltratados. Ou maltratamos. Então, por que isso acontece? Porque eu tenho que manter meu emprego, então eu não posso falar. Ou então, aquela pessoa é chata, né? Então, você vai vendo que tudo começa no eu. Nós vamos ter que substituir isso por nós. Então, se nós fizermos isso, não é fácil, mas se nós fizermos isso, estamos no caminho. Você me disse que a campanha está dividida em 3 partes, né? Ver, iluminar e agir. E por que essa divisão? O texto base, desde que a campanha começou, no começo não, mas de um tempo se criou um método de aprendizado na igreja. Ver, julgar e agir era. Primeiro você faz um diagnóstico daquele tema. Depois você julga à luz da palavra de Deus. Porque a igreja, nós não podemos julgar segundo as nossas perspectivas, segundo aquilo que nós achamos. Mas na comunidade cristã, na igreja, nós precisamos julgar a partir da palavra de Deus. Então, julgar e aí agir. Não podemos agir antes de saber o que realmente está acontecendo. Não podemos agir antes de saber o que a palavra nos diz sobre aquilo. Então se criou esse método, é um método, ver, julgar e agir. De uns anos para cá, foi usado ver para melhorar essa palavra julgar, porque não nos tempos atuais fica um negócio assim de julgamento, de querer apontar dedo, e não era verdade, era julgar segundo a palavra de Deus. Usou-se a palavra iluminar, que é iluminar a palavra de Deus, mas é a mesma coisa. Nunca se julgou como o autor do texto base resolveu julgar a situação. Não, sempre foi à luz da palavra. Então eles acharam melhor trocar essa palavra julgar por iluminar. Mas é um método que o texto base trabalha a campanha. Ela vê aquele tema, ilumina com a palavra de Deus e aí sim faz as propostas de ação. E hoje, né, como eu falei aqui pro pessoal, você veio explicar sobre o ver. O que é o ver nessa campanha da fraternidade? Tá. O ver é você fazer esse diagnóstico daquilo o porquê tanta inimizade. O porquê nós estamos brigando tanto. O porquê nós não se relacionamos mais uns com os outros. Nós fugimos desse relacionamento. Porque nós escolhemos as pessoas. Se você for analisar bem, isso a gente já fazia antes. Mas a gente não tinha tecnologia. E a tecnologia, ela avançou demais isso. E avançou num nível que fez com que a gente entrasse numa mudança de época, e uma mudança de época ruim. Sim. Porque ela traz consequências graves. Então, o ver no texto base, ele vai trazer esses aspectos da mídia social, do relacionamento que a gente mora, mas não conhece o vizinho, da questão política, que a gente não ouve. Como que a gente vai fazer uma escolha se a gente não ouve contraditório, se a gente não dá ouvido para aquele que pensa diferente, que o diferente para a gente é inimigo nosso, que na verdade a gente empobrece. Tudo isso que nós já falamos aqui. Essa é toda a questão do ver. Como o Papa fala, olha, se a gente não tiver amizade social, se nós não construirmos uma verdadeira amizade social, se nós não formos, como a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, nós estamos fadados a uma falência da sociedade. Como tem falido, alguns tentam falir a família, né? Falir a igreja e minar a própria constituição de sociedade. E aí caiu tudo. Por exemplo, é um absurdo a gente estar nas guerras que nós estamos
com, atrás das guerras, ter uma questão religiosa. Porque o que menos os governantes que estão ditando a guerra estão preocupados é com a questão religiosa. Exatamente. Eles usam esse artifício para vender armas, para criar novas rotas de comércio. Lutar por dinheiro. Então, e o povo, a sociedade, o povo vai ficando à mercê de tudo isso. Então, o Papa na Fratelli Tutti, ele vem trazer essa proposta. Nós, cristãos, devemos mudar o nosso modo de se relacionar, nosso modo de conviver uns com os outros. E aí a campanha vem dizer, nós precisamos compreender que somos irmãos e irmãs. É igual o seu irmão, se você tiver um irmão de sangue, você é filha única, né, Júlia? Sou. É teu irmão, né? Mas eu tenho uma filha única. Então, assim, se você compreende, você tem uma amiga muito próxima sua, né? E você gosta muito daquela pessoa. Então, aquela pessoa, você vai ouvir ela, mesmo que ela te chateia um pouquinho, você vai falar, vamos lá, porque é igual irmão. Então, quando Jesus fala ser irmãos e irmãs, é isso. Mesmo que aquela pessoa não te agradou em alguma coisa, mas você, pelo menos, não vai levar aquilo em consideração, porque tem uma história Sim. muito maior, muito mais bonita, né? E não é por causa daquela diferença que você vai deixar de falar com ela ou de conviver com ela. Mesmo porque se você deixasse, você perdeu uma grande amiga, um grande amigo, Por um conta irmão. de uma coisa que você não gostou de ouvir. Exatamente. Cláudio, só pra gente finalizar, tudo isso que você falou tá linkado com os ensinamentos do Papa Francisco. Essa campanha, ela tá alicerçada na encíclica do Papa, nos ensinamentos do Papa, na Fratelli Tutti e nas outras encíclicas e nos outros os direcionamentos que o nosso Papa tem dado. E a nossa Conferência Nacional dos Bispos, em unidade com o Papa, faz eco a esta palavra, né? Então, realmente, vai ser uma campanha bonita, até para a gente conhecer o pensamento do Sumo Pontífice, que, se diga de passagem, não é o pensamento dele. Aquilo que nós falamos de sinodalidade, o Papa ouviu todas as igrejas do mundo, né? Ele abriu isso em 2023, agora 2024, ele está finalizando. Ele ouviu tudo e agora, junto com os outros cardeais e outras igrejas, ele tem feito as propostas de conversão, de mudança dentro da igreja do mundo, né, universal, mas também para a sociedade. Então, ele mesmo, sendo Papa, não pensa nós que ele está pensando sozinho, porque é o Papa. Não, ele está dando o maior exemplo. Ele foi o primeiro a falar, não, vamos ouvir. Vamos ouvir mundo o pessoal. inteiro. O mundo inteiro. Então, nós aqui da Arquidiocese de Campinas, bem ou mal, né, nós fomos convidados a falar. Se não falamos, aí já é de outros 500, mas fomos convidados a falar. E isso está acontecendo no mundo inteiro. E, inclusive, esse ano é finalizado esse momento, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Cláudio. Se você quiser dar um recado pessoal sobre a campanha da fraternidade, outra coisa, pode... Eu que agradeço, né? Eu acho que é um espaço bonito que nós estamos vivendo aqui na paróquia. Nós temos, assim, eu quero agradecer e pedir as bênçãos de Deus sobre todo o nosso colegiado da campanha que tem um trabalho, mas todos os colegiados. E a Pascoal também, né? Pascoal que tem feito um trabalho bonito, Deus abençoe. E vamos pensar muito nisso, né? Que nós somos irmãos e irmãs. Sim. E que nós somos um só corpo em Cristo, né? Se nós pensarmos assim, nós vamos perceber que quando a gente perde qualquer pessoa dentro da igreja na nossa vida, nós estamos perdendo um pedacinho do nosso corpo, que é o Cristo, que vive em nós. Então, se a gente perceber isso, Júlia, eu acho que nós vamos longe. Então, pessoal de casa, pense nisso, reze, aproveite essa campanha, conheça o texto base, vão ter outros momentos aqui, né? E na comunidade, na sua comunidade, tem gente que às vezes é de outra paróquia. Com certeza, Deus vai fazer muitas maravilhas na nossa vida através dessa campanha. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Gente, então é isso. Eu quero agradecer vocês por acompanhar mais um GuadaCast. Como eu e o Clau dissemos, esse foi um primeiro episódio sobre a campanha da fraternidade, que ele veio aqui focar sobre ver, explicar o que é a campanha. A gente vai ter mais episódios para falar sobre o Iluminar, sobre o Agir. E espero que vocês acompanhem tudo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.